começar a sessão, pessoal. Pronto. Posso contar com a colaboração de vocês, né? Com o silêncio. Isso. Todo mundo é educado. Boa noite aos assistentes aqui presentes. Boa noite aos assistentes do Facebook. Boa noite à população de Maikinique, que nos ouve pela FM Maikinique 104,9, a FM de Tarantim 97,1. Começamos a nossa sessão com a presença do nosso bom e eterno Deus e dos vereadores Admar Vilela, Roberto Mares, Sueli Lima, Danilo Mendonça, Edmar, Ezequiel Ferraz, Juliano Silveira e Silvani Santana. Convido o vereador Roberto Mares para que eleve a Deus em oração e convido a todos vocês que fiquem de pé para orarmos a Deus neste momento. Oremos. Boa noite a todos. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento apresentando a Ti. Deus, que o Senhor abençoe cada um que aqui está nesse momento, Pai, cada um que estará usando dessa oportunidade. Seja com cada um hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Ilustríssima Senhora Silvani Oliveira S. Teixeira, presidente da Câmara Municipal e demais pares. O vereador Roberto Mares dos Santos, com mandato legislativo nesse município, vem pelo presente requerer, Vossa Excelentíssimo, após ouvido o plenário, seja enviado o expediente deste ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, requerendo o seguinte: considerando que a Coelba instalou um poste de iluminação pública em frente à sede do Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no distrito de Pouso Alegre, cujo número do contrato é 700-594-9470, e considerando que esse poste não possui ligação de fiação de rede elétrica, isto posto, requero que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, viabilize meios para que seja feita a remoção desse poste, tendo em vista que está causando transtornos para a locomoção das pessoas que por ali transitam. Certo da acolhida deste, aproveito o ensejo para renovar os votos e estima e consideração. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 7 de novembro de 2022. Atenciosamente, Roberto Mares dos Santos. Coloco em votação o requerimento do vereador Roberto Mares dos Santos. Quem for a favor, continue como está. Quem for contra, que se manifeste. Fica aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Roberto Mares dos Santos. O senhor quer falar alguma coisa sobre o requerimento na tribuna? O vereador vai usar a tribuna para falar do requerimento. Então, vamos dar prosseguimento aos trabalhos nessa noite. Vereador Edmar está com a palavra. Só virar. Senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, as pessoas que nos assistem pelo Facebook, aqueles que nos ouvem através da Maikinique FM, público aqui presente, boa noite. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus e dizer a cada um de vocês que se nós estamos aqui nessa noite, não é porque nós queremos, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite. Então nós temos que sempre agradecer pelo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Às vezes a gente
envolve com tantas coisas materiais que às vezes acabamos esquecendo de quem nos deu a vida, que é o nosso grandioso Deus. Então, por isso, toda honra, toda glória seja dada primeiramente ao nosso grandioso Deus. Aí depois vamos pensar nos homens terrestres, porque nós com certeza somos falhos. Pessoa que se achar que é 100%, está completamente enganado, porque Deus em primeiro lugar. Eu fico feliz em ver, né, todos aqui reunidos. Eu tenho certeza que vocês estão militando nesse partido, porque com certeza vocês acreditam nesse partido. Eu sou uma pessoa que eu também vou pela democracia, respeito a opinião de cada um de vocês. Devo dizer, voto e apoio o prefeito Chico Batoré, mas não vou entrar em discussão com vocês nunca, jamais, porque vocês com certeza estão apostando nesse partido, nesse grupo. Então eu não quero jamais entrar em discussão com vocês, nem aqui na tribuna da Câmara, pelas ruas. Se eu encontrar com algum de vocês, eu vou estar cumprimentando cada um de vocês, porque afinal de contas somos todos maikiniquenses, somos irmãos. Para que ficar degradando, brigando? A política, ela passa. Daqui a pouco vai passar. Tem um grupo que vai ser eleito, com certeza. Eu peço só um silêncio, por favor, para mim pontuar aqui a minha fala. Eu peço o silêncio de vocês, aí depois. Então, que Deus abençoe vocês também, nesse grupo aí. Eu tenho certeza que Deus já está escolhendo o melhor, não para nós, o melhor para o povo em geral de Maikinique, porque se tivermos uma administração que venha cuidar do povo, seja qualquer lado, mas eu tenho certeza que o lado que vai continuar com certeza é o 77. Ontem nós fizemos, eu peço só o silêncio, deixa eu pontuar minha fala. Ontem nós fizemos eu sei que vocês vão discordar, mas foi a maior manifestação que eu já vi na história de Maikinique. Eu sei que vocês não vão concordar, é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Pessoal, silêncio, por favor. O vereador tem o direito da fala dele garantida. Então vocês... É o grupo que eu acredito, é o grupo que eu aposto. Entendeu? Deixa eu só terminar, Ellen. Ô, Ellen, deixa eu só terminar. Calma, pessoal. Deixa eu terminar. Pessoal, respeita a fala do vereador, por favor. Eu vou ficar esperando vocês. Aí depois que vocês acalmarem, eu vou falar. E por que vocês estão fazendo? Então você não deveria ter vindo caracterizada. Se não parar com a bagunça, então a gente vai encerrar a sessão. A mesa diretora já está decidindo aqui. Porque está acontecendo isso sempre, então vocês não estão respeitando a fala do vereador. Eu só quero concluir minha fala. Mas não, tem que respeitar a fala do vereador. Vocês são ouvintes. Continua, Edmar. Eu sei que vocês defendem o grupo de vocês. Acabei de falar que eu respeito o grupo de vocês. Entendeu? Desde já, eu agradeço a presença da Polícia Militar aqui nessa noite, nessa Casa de Leis, que vocês precisam respeitar a fala do vereador. É isso aí, presença da Polícia Militar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dia 27 de novembro já está decretado já a vitória de Chico. Pode ter certeza. Eles não deixam falar. Gente, só para contribuir aqui.
A gente já teve em outros momentos, né, situações parecidas, e acredito que vamos respeitar e garantir a fala dos vereadores, até porque tem muitos oradores, a sessão não pode ser encerrada agora. Então é importante que todos possam usar a fala para a sessão não ser encerrada. Né? Vamos só garantir a fala dos vereadores. Obrigado, vereador Juliano. Então, deixa eu só concluir, terminar minha fala aqui, que tem muitas pessoas ainda para falar. Tem o vereador Juliano, o vereador Ezequiel, o vereador Sueli, Danilo Mendonça, os outros vereadores. E que Deus abençoe todos os grupos políticos, que Deus... O bom é que não venha ter violência, é que termine tudo em paz. Tudo em paz. Eu oro para que Deus venha abençoar, para que termine tudo de uma forma tranquila. Pode ter certeza que já está escolhido, qualquer um que seja. E como eu disse para vocês, jamais eu vou querer ficar discutindo com vocês, porque a política passa e o que continua, com certeza, é a amizade que a gente tem. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Um abraço e que Deus abençoe vocês. Vereador Juliano Silveira está com a palavra. Senhora presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, a todos os nossos nobres colegas aqui da casa, que trabalham junto conosco, que contribuem. Agradecer também à Polícia Militar, que se faz presente aqui também, dando esse apoio. A todos e todas que compõem aqui o nosso plenário. A todos e todas que também nos acompanham através, né, do Facebook, através da transmissão aqui da Câmara, através da rádio, Mike Nick 104,9, assim como a Itarantim FM. Boa noite a todos vocês. Essa é uma sessão onde, naturalmente, tivemos apenas um requerimento e essa tribuna livre, exatamente para que a gente possa expressar de alguma forma livre as nossas opiniões. Claro que vivemos um momento político e não deixamos aqui, essa Câmara, ela sempre se posicionou, e eu também não vou deixar de me posicionar. Né? Então, assim, eu quero fazer uma leitura nesse breve espaço de tempo onde nós estamos vivendo aqui um mandato, né, provisório. Essa é uma eleição suplementar. E algumas coisas incoerentes, assim, que a gente ficou sem compreender, na verdade. Né? A gente não tem, é claro, um líder aqui do prefeito para responder, mas a gente faz algumas pontuações e que ficou no ar, ficou de ser respondido para esta casa, né, a respeito do decreto emergencial, que foi, na verdade, a primeira medida que foi feita, né, nessa gestão suplementar. Foi um decreto emergencial dizendo que o município estava em calamidade financeira, que não tinha recursos para pagar, né, funcionários, fornecedores, e por isso habilitando a gestão a, né, ter uma liberdade em não fazer licitações para contrato e uma série de coisas. O que foi incoerente, onde o município que tinha uma folha de pagamento, né, de 1.700.000 e poucos mil reais, subiu para 1.900.000. Então, um decreto de calamidade financeira ficou, na verdade, né, um pouco incoerente, um pouco ou muito incoerente, né, nesse sentido. A gente sabe que algumas situações aqui também foram colocadas. O município que vive um decreto financeiro, ele locou mais 6 carros, né? 2 que estão servindo de ambulância nesse momento, carro compactador, trenzinho de alegria que rodou na cidade, que não foi de graça, não entra na cabeça de ninguém,
subiu o consumo do combustível. Então, assim, um município que vive em decreto, né, de calamidade financeira, não deveria, na verdade, aumentar os seus gastos. Então, assim, em determinado momento do início desse mandato, o prefeito interino, nosso colega de casa aqui, Chico, ele veio a essa tribuna. Ele apresentou alguns projetos à comunidade que iria começar a executar de imediato. E, assim, muitas dessas falas estão aí nos registros, né, desta casa, que começaria os campeonatos em 15 dias, no Barro Preto, né, e outras atividades esportivas. Colocou que arrendaria 2 alqueires de terra para a comunidade do Tinga, para produzir, né, para aumentar a sua produção, e uma série de projetos que foi colocado de uma maneira aqui, onde todos naquele momento ficaram encantados. Mas nada disso foi realizado até agora. Ficou na promessa. Assim como a gente que está andando na cidade, a gente começa a realmente questionar e se preocupar, porque hoje é dia 7, é o último dia, o 5º dia útil do mês. E muitos funcionários contratados ainda não receberam, indo de encontro, inclusive, ao Ministério do Trabalho, que prevê que você deve receber até o 5º dia útil do mês. Então, em outra situação, em outra realidade política, a gente viu as pessoas manifestando aqui, na porta da prefeitura, a questão, né, de estar em atraso os pagamentos, né, desses salários, e ainda assim a gente tem algumas pessoas, né, que nos procuraram. Então eu tenho certeza que tem outras pessoas, né, que estão dispostas, inclusive, né, a manifestar em relação a esta data, porque amanhã é o prazo limite. Então a gente entende que são situações, gente, que o município vive de uma administração que, na verdade, tem se demonstrado perdida nesse momento. A gente vê que, em determinado momento, esse decreto emergencial, ele caiu. E, nesse determinado momento, a gente conversando com alguns políticos, a gente tem amizade com todos, esse decreto caiu e a gente tem, né, um funcionário, né, conhecido da política local, né, que tem, né, desde 2000... Foi vereador por muitos mandatos aqui, conversando com ele, e hoje é assessor do prefeito, e ele falou, esse decreto vai cair, mas pode ter certeza que você vai ver aí o prefeito Jesulino Porto, dando a cara no sol, pedindo voto, coisa que ele não fez para ele. E isso é estranho para toda a comunidade, para a nossa cidade. Se ele não pediu o voto para ele, hoje estar nas ruas dando a cara no sol, alguma coisa é estranha, pelo menos para mim. A gente começa a entender que nesse time de 30 anos que estão na gestão, que em alguma situação a gente começa a entender que cada um começou a entrar na campanha de acordo a um determinado, né, aperto de mão, a um determinado acordo, porque foram entrando gradativamente. O papagaio entrou gradativamente, colocou o adesivo no carro, já está aí, o segurança chega e sai toda hora, levando seus recursos, porque a gente sabe que não é gratuito, e a gente começa a entender que esse bolo é muito pequeno para esse composto que vem cada um tirando uma fatia muito grande. Vai sobrar o que para a saúde? E eu quero falar diretamente para o eleitor, que é importante vocês conhecerem esses números hoje da administração pública, e acredito que nesse momento a gente vive um momento de preocupação, porque eu tenho certeza que um município com arrecadação de 0,8 não era para estar faltando uma série de coisas que tem faltado no nosso município, principalmente a nossa saúde, que tem faltado muitas vezes medicamentos
né, nesse sentido. E a gente fica, né, nesse entendimento. A gente fica nesse entendimento, entendendo, pessoal. Eu quero que vocês possam entender que foram 30 anos desse grupo e que estão todos reunidos. E eu tenho certeza que nenhum destes que estão fazendo parte deste grupo político estão preocupados com a realidade do nosso município, com a nossa saúde, com o nosso esporte, com a nossa cultura, com a infraestrutura da nossa cidade, porque quando a gente anda pelos bairros, que foi dito, inclusive hoje estivemos encaminhados ali no alto da colina, foi prometido na gestão passada que se aquele bairro não tivesse calçado, que até umas suas mulheres descem nele. Então, assim, nesse momento, a gente vem perceber que muitas promessas foram feitas e nenhuma delas foram cumpridas, porque várias emendas de calçamento, desde 2008, já entraram no município e nenhuma foi escolhida para calçar aqueles bairros, assim como tem vários bairros sem calçar. Então, é importante que a gente possa entender e a gente possa, né, se preocupar também. O município nós temos até o dia 27. Qualquer compromisso pós-27, pode ter certeza, né, que é exatamente na tentativa de ludibriar a comunidade. Porque em cada casa que a gente entra, não, aqui já foi prometido 2 empregos, já foi prometido isso, prometido contrato. Então, é esse tipo de política que eu acredito que jamais eu vou fazer. Então, assim, eu espero que, assim como foi feito um compromisso no último comício, de que não seja, né, contratado familiares, nem assim deixo bem claro mais uma vez, né, que eu, como vereador, já deixei bem claro e espero, né, que esse seja uma preocupação de toda esta casa. Não pretendo e não quero contratar nenhum familiar, né, da gestão. Não pretendo e nem quero, né, ter nenhum tipo de contrato de fornecimento de serviço à prefeitura. Não é isso que eu espero. Eu espero que uma gestão ela seja feita para a nossa comunidade. E é isso que a gente espera. Uma Maikinic diferente, uma gestão de verdade. Tivemos com o Farid na semana passada, falamos com ele sobre algumas situações que ele poderia contribuir como empresário. E assim ele colocou algumas obras que foram feitas, a ponte de Pouso Alegre, que foi feita com recurso da extrativa, a recuperação da ponte, também a outra ponte, que foi feita com recurso da extrativa, a promessa de que vai ser feita a cobertura da quadra, pós-política. Mas o que eu fiquei abismado é que Farid também confirmou que ele já doou um raio-x para o município. E esse raio-x nunca apareceu. Se é mentira, é dele, que falou e garantiu. Pode falar, foi doado na gestão da ex-prefeita um raio-x para a Maikinic. E a gente não teve conhecimento desse raio-x. Ele, inclusive, chegou aí no Tinga com o secretário de Agricultura, verificou se teria como fazer uma ponte e garantiu que faria essa ponte para o Tinga. Mas o ex-prefeito também disse que não era para ser feita essa ponte. Então, assim, essa questão, essa preocupação que eu não vejo esses políticos que passaram terem com a comunidade, trazer o bem para a nossa cidade. Entendo que nesse momento, aquela reunião de lideranças que se dizem, né, preocupados com o Maikinic, estão preocupados com o seu interesse próprio. Você vai nessa fazenda ali, você vê trator debaixo do árvore do município, cano do município fazendo irrigação própria, caixas d'água do município servindo como patrimônio próprio. Então, é isso que a gente não espera que uma administração possa governar a nossa cidade de benefício próprio, não com nepotismo, que já existe nessa gestão, mesmo interina, nepotismo, porque tem contratado familiares que não estão em cargo de confiança. E assim, é esse compromisso que a gente espera do gestor antes, inclusive, de entrar. Que esse compromisso foi feito. Nós fizemos uma carta compromisso, foi lida e está na internet.
essa carta compromisso. Assim a gente espera que esse compromisso seja feito antes, para que a gente veja a intenção e a gente possa cobrar. Porque se já tem alguns familiares, o que garante que todos os outros familiares não vão fazer parte do quadro de funcionário? Sabiam que não pode o vereador ter nenhum parente contratado dentro da gestão pública? Em contrato, existe, né, vários contratos. E fica bem claro, nesse sentido, que o meu entendimento, nesse momento, né, é exatamente isso. Jamais eu quero que vocês compreendam que essa minha situação, que essa minha colocação, né, não seja apenas como vereador. Também sou um cidadão, sou pagador de impostos, acho que a gente tem obrigações, a gente tem deveres, mas a gente tem direitos também, né? Estou de um lado político, acredito, né, que seja o melhor para a Mike Nick, não garanto se essa gestão vai ser a melhor de Mike Nick, não tenho como garantir, mas acredito e tenho esperança que o novo, que possa fazer diferente, que possa fazer a mudança, que possa fazer compromisso e cumprir. Nós temos hoje um sequestro de 660 mil reais no FPM, de dívidas retroativas de INSS, de Coelba, de Embasa, mas com tantos recursos, inclusive, citei na sessão passada, a caçamba que chega a custar para o município uma caçamba, que já teve donos diferentes, mas locadas para o município, e cobra do gestor. Porque se você faz um contrato com o objetivo de um trabalho e ela está parada, a culpa é da gestão. Mas é mais de 1.400.000 reais. Quantas caçambas naquele valor poderíamos ter comprado? O que poderíamos ter economizado? Que esses recursos poderiam estar sendo distribuídos no esporte, na saúde, em várias outras áreas, assim como outros contratos. O município executivo tem condição de comprar, inclusive, qualquer veículo, carro, caçamba, caminhão, o que quiser comprar. Então não é justo a gente pagar essa conta para pagar acordo político de fulano, de ciclano, de beltrano, e são esses que estão na rua mais interessados nessa vitória, porque eles vão continuar com seus contratos. Eles vão continuar com a sua fatia do bolo bem grande, bem grande. E o que vai sobrar para a nossa comunidade, as migalhas? Eu quero que vocês compreendam e entendam que nesse momento é de se preocupar realmente. Hoje é o dia 7, o 5º dia útil do mês, porque tivemos um feriado. Mas o dinheiro entrou no dia 30 para pagar todos os funcionários. Por que ainda existe vários funcionários que ainda não receberam? Assim como foi cobrado, e por direito, várias vezes a gente colocou aqui, já houve cobranças nessa sessão. Mas a gente está vivendo uma eleição, e dentro de uma eleição, essa preocupação poderia estar mais evidente, em pelo menos cumprir esses contratos, assim como vários fornecedores, né, têm sido comprados de maneira desordenada. E eu tenho certeza, fornecedores, se vocês não apertarem o passo, até dia 27 não vão receber. Até dia 27 não vão receber. Mesmo que a prefeitura, que é um contrato de prefeitura, mas existe, primeiro, um empenho a ser feito para que esse pagamento seja via prefeitura. E eu vejo muitas compras de maneira desordenada, em vários setores. E é importante a gente ter esse cuidado, porque o comerciante de Mike Nick, o fornecedor de Mike Nick tem suas obrigações. E não é justo que ele saia no prejuízo, assim como várias outras gestões já deixaram fornecedores, pessoas que prestaram serviço, prestadores de serviço, sem pagar. Outros gestores entraram e não assumiram essa dívida. E não é justo também que num momento como esse de campanha, a gente não apoiar esse fornecedor, não apoiar esse funcionário, não apoiar quem é o prestador de serviço, para que esse dinheiro não seja pago.
para que essa garantia não seja dada, para que esse compromisso não seja feito. Então, até o dia 27, é importante que tudo isso seja quitado, porque através da prefeitura, ela não está no mandato interino para estar fazendo campanha com recurso público. É importante que a comunidade saiba que todos os programas que já existentes no município, eles podem ser realizados. Existem programas da ação social, da Secretaria de Ação Social. Existem programas do CRAS. Existem programas da saúde. E não é justo que se faça política através desses programas existentes, porque isto é um direito do povo. Então, não é porque o município está ajudando com a cesta básica, com o bujão, com o talão de água, com o pagamento de aluguel, com algum exame, com alguma cirurgia, que você deve estar preso ao seu voto. Porque isso é um direito. Esse recurso só entra porque exatamente existe um cadastro dessas pessoas que são vulneráveis. Não é porque é bom, não. Existe um cadastro. O que não pode ser feito é como já vimos, esses recursos sendo desviados para pessoas que realmente não precisam, não têm a necessidade, e as pessoas que de direito está aí sem ser assistido apenas por ter livre e expressar seu voto. Essas perseguições políticas que devem acabar no nosso município. O que é direito é direito. O contratado não deve ficar preso, porque você não pode ser demitido. E nem poderia ter sido contratado pessoas. Mas foi feito, isso é política. Nenhuma obra com recurso próprio, dentro de uma gestão interina, pode ser feita. Mas está sendo feito, isso é uma campanha irregular e ilegal. A gente tem que dar César o que é de César, ser transparente no que a lei permite e o que a lei não permite, né? Dentro de uma gestão interina. Não é um programa, né, que já existe. Existe hoje um TAC, existe hoje uma resolução pela juíza. E essa resolução, ela deixou bem claro, quando estávamos ali, né, os candidatos e suas assessorias, do que pode e o que não pode. E o que eu estou repetindo aqui é exatamente uma resolução baixada pela juíza da comarca, da nossa comarca, da 91ª, a doutora Gisele de Fátima. Então, assim, é importante que muitas vezes a comunidade entenda que não é que a oposição não permitiu, é porque é ilegal muitas das situações que estão colocadas como gestão. Então, aqui eu deixo bem claro, e sempre deixei, é o meu posicionamento político, pessoal, é outra realidade. Eu acredito que respeito cada um na sua vida pessoal, respeito os adversários na sua vida pessoal, mas estou falando de gestão, estou falando de política, que acredito como política, certo? Gostaria de pedir, na verdade, os dois lados, não só um lado, as emoções, é claro, vão se aflorar, né? Você tem direito de escolher seu candidato, mas ninguém tem direito de impor a sua vontade. Então, assim, estar provocando o grupo adversário não é uma questão que eu comungo dessa ideia, certo? Eu acredito que a gente precisa de paz, é uma eleição democrática. A gente deve ter liberdade de escolher o voto é secreto, você vota em quem você quer. Então, eu acredito que é soberano essa democracia, de você escolher seu voto. E sabemos que existe, né, dentro da lei eleitoral, os crimes eleitorais. E essa liberdade de ambos os lados, né, de verificar, essa liberdade de ambos os lados, de fiscalizar se está sendo cometido um crime eleitoral, é claro que deve-se entender e se respeitar o direito de estar fiscalizando. Tanto, né, o 77 tem direito de fiscalizar,
dentro dos nossos movimentos, dentro das nossas ações, se tiver alguma irregularidade, alguém dentro da campanha envolvido, torcendo, né, e acreditando, tem o direito de fiscalizar, sim. Assim como nós, do 19, temos direito de fiscalizar também se alguma irregularidade está sendo cometida, né, dentro das práticas eleitorais, né, dentro das ações, né, do outro grupo. Então, eu peço que os dois lados possam ter essa compreensão, né, e evite qualquer tipo de afronta, que é como foi dito aqui pelo vereador Edmar. Algumas vezes a gente está aqui no embate político, mas na nossa vida pessoal, né, a gente se respeita, né, não temos uma diferença, podemos não ter amizade, mas a gente se respeita. Os políticos não andam brigando entre si. Nosso campo de embate é das ideias, é da política, e acredito que a comunidade também deve levar essa eleição também para o campo das ideias, da política, e evitar qualquer confronto físico, respeitar ambos os lados. É preciso, nesse momento, a gente ter essa consciência, né? Porque ambos os lados, né, são maikiniquenses e o prejuízo, nesse sentido, é muito grande. Hoje foi passado para a gente aqui, também, só para concluir aqui, que a Câmara, né, já tem um carro, e esse carro, desde o dia 14 de setembro, já tem uma homologação desse contrato. Então, a comunidade vai ver um carro rodando a serviço da Câmara, acho que é um Duster, né, que está alugado no valor de R$ 4.600. Né? Ainda não sei, ainda não vi. Mas, assim, é importante, vai ter o emblema da Câmara e acho que a comunidade vai poder acompanhar também os atos, né, desse carro. No mais, gente, no mais, é a última sessão, foi acordada aqui, né, na casa, seria a última sessão, teríamos, né, liberdade, não tem nenhum projeto nessa casa para ser votado, porém, estamos de sobreaviso, se tiver qualquer situação emergencial, né, a Câmara pode ser convocada para uma sessão extraordinária. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala pedindo você que está acompanhando essa sessão, tanto na transmissão quanto na rádio, se tiver qualquer dúvida, a gente tem documentos que a gente pode estar apresentando. Quero pedir seu voto por 19. Esse é um grupo que eu acredito que tem a maior possibilidade, a maior possibilidade de fazer a diferença. São apenas 2 anos. Se esses grupos que se juntaram politicamente estão no comando nos últimos 30 anos de Mike Nick, e com tanto desvio, com tanta corrupção, não acabou com o Mike Nick, em 2 anos pode ter certeza que pior que está não fica. Mas há uma esperança, há uma esperança, há uma esperança. É o novo e podemos fazer o melhor para o Mike Nick. Eu peço o seu voto, peço a sua confiança, né, que acredita neste projeto, e vamos junto com Valéria Silveira e Kaique Jardim no dia 27 para mudar Mike Nick. Peço apoio de cada um de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Xuxa, vai falar? Fala de projeto, Xuxa. Vereador Danilo Mendonça está com a palavra. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Boa noite a todos os funcionários, vereadores, vereadoras dessa casa, todos que nos assistem pela rede social. Eu quero
iniciar a minha fala pedindo ao gestor, ao município, que se disponibilize policiamento, não só um dia no final de semana em Pouso Alegre, como agora estamos num período político, eleitoral, né, essas eleições suplementares, para que garanta a segurança de todos, como vai ter o movimento político lá no distrito de Pouso Alegre, da oposição no sábado, da situação no domingo, e o município possa estar deslocando o policiamento, né? Desde já quero agradecer aqui a presença dos policiais militares que está aqui nessa casa hoje, né, que está nos ouvindo, e que possa, né, já deixar agendado aí, pedindo reforço ao comandante, policiamento para o nosso distrito. Porque, infelizmente, está acontecendo atos, né, pessoas, como diz o colega aqui, a flor da pele, que esquece que além de política, democracia tem uma amizade, né? Nós vivemos num lugar pequeno, gente, que todos conhecem cada um. Então, política é isso, democracia, cada um tem seu lado partidário, vamos respeitar o lado de cada um. Assim como o colega disse aqui, que o caso está aí para atender, independente de política, né? É algo, uma ação que está aí para atender o povo, não é porque está acontecendo uma política suplementar que pode estar deixando de atender, de dar uma cesta básica, de ajudar o povo. Isso é obrigação do município, independente de quem está na gestão. Aconteceu um ato lá no distrito outro dia atrás, que o Carlos foi fazer um trabalho, e uma eleitora chegou para ir para lá dentro filmar o Carlos, que estava com a cesta básica. Então, filmar para quê? Então, direito do Carlos levar a cesta básica para doar para o morador. Não é o vereador Danilo, não é o vereador João Pedro José que está fazendo esse pedido, não. Isso é um direito das pessoas que são cadastradas. Então, vamos deixar essa parte política. Porque se tivesse lá um candidato que esteja, tanto da situação da oposição, junto com esse social, tudo bem, eu concordo. Mas está lá o caso que estava lá presente sozinho com seus funcionários do município. Então, eu acho que não tem necessidade disso. O povo já escolheu quem vai votar, tanto o lado B ou o lado A. Cada um tem seu lado partidário, é a minha opinião. Tá bom? Então, cada um no dia 27 vai decidir. Eu, particularmente, tenho meu lado partidário, gostaria que todos respeitassem. Continuo do mesmo lado, me posicionei, tenho amizade com todos aqui do lado da oposição também, fora de política, a amizade nossa lá fora é saudável, recebo todos lá de porta aberta na minha casa quando vão no distrito de Pouso Alegre, entendeu? Então, às vezes, fica pessoas que às vezes nem é diretamente na política, tudo bem que tem seu voto, é livre, mas vamos respeitar. Tivemos a inauguração do comitê do nosso lado em Pouso Alegre, infelizmente, ficaram grupinhos de provocações, e acabou acontecendo uma briga, entendeu? Lá naquele momento eu estava de longe, só observando, entendeu? Infelizmente, aí falaram que o homem que bateu numa mulher, eu vi tudo, então foi briga entre mulheres lá, infelizmente não era para acontecer nem do lado A nem do lado B, mas infelizmente aconteceu, pessoas que talvez teriam até uma amizade fora de política, mas por causa do calor do momento da política, às vezes alterou uma provocação política e acabou tendo um ato triste, um ato feio, entendeu? Aí fica julgando, que o povo da situação veio e aconteceu isso. Por isso eu peço a segurança, tanto para o lado A quanto para o lado B, para que isso não venha acontecer. Vamos respeitar o lado de cada um, tá bom? Eu quero aqui agradecer ao povo de Pouso Alegre pelo apoio de ontem ao nosso movimento aqui em Maiquinique. Pouso Alegre, eu tenho certeza que a maioria está com o Chico Batoré e Gilberto Reis, com apoio do vereador Danilo Mendonça. Gente, eu já falei, eu gostaria que vocês garantem a fala. O nobre vereador falou aqui, que é do lado de vocês, que vocês estão aqui, que vem a plateia, vocês vieram para aplaudir eles. Tudo bem, compreendo, é ao lado de vocês, mas respeita a nossa fala, tá bom? Senão, como a colega disse aqui, vai chegar um momento que a gente vai ter que encerrar a sessão. Por quê? Porque vocês não respeitam a fala do vereador? Então é isso. Eu acho que tem que acabar. Foi feito ao município aí, vamos mandar policiamento ao final de semana para os movimentos lá no distrito, para que se acabe, tá bom? E mais uma vez, gente, Pouso Alegre, vocês fizeram bonito ontem, parabéns a todos, tanto os organizadores, quanto os apoiadores, tá? Muitos falavam que Pouso Alegre não ia vir ninguém, e ontem mostramos. A diferença, praticamente 50% a mais. O movimento deles foram
12 carros. Ontem nós colocamos 23 carros aqui para o movimento. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado pelo apoio. Isso prova que o trabalho também do vereador lá está sendo reconhecido. E agradeço pelo apoio de todos vocês de Pouso Alegre. Um abração a todos. Que Deus abençoe vocês. Está fazendo a escolha certa. Colega, eu quero que garanta a minha fala. Não tem. O senhor põe um requerimento nessa casa e vem usar a tribuna, tá bom? Então, eu permito que o senhor fique em silêncio, senão eu vou pedir para o senhor retirar dessa casa. Que o senhor fica em silêncio, senão eu vou pedir para o senhor retirar dessa casa, colega. Ô, gente, por favor, você tem que ter respeito pela fala do vereador. Vocês são assistentes. Tem outros lugares que nem têm essa oportunidade de estar aqui assistindo, igual vocês têm hoje. Então, a gente permite, a gente aceita. A gente aceita o aplauso, a gente aceita, né, o que vocês estejam aqui com a gente. Mas vocês precisam respeitar a fala do vereador. Independente do que ele está falando, não. Ele é um vereador, ele tem o direito da fala. Para você usar a tribuna, você precisa enviar um ofício 48 horas antes, né, para aqui, para a secretaria da Câmara, e aí você fará uso da tribuna. Mas aí não. Pode continuar, vereador. Não posso aceitar então é isso. que você mandar. Eu quero dizer boca, isso. Né? Cada um tem suas opiniões. Eu não tenho vergonha de apoiar ninguém. Quem quiser conhecer meu trabalho, procura conhecer mais quem é Danilo, o vereador Danilo Mendonça. Entendeu? Eu tenho um trabalho prestado. Se alguém duvide, a opinião de cada um. Mas eu tenho minha consciência tranquila. Eu, Deus, agradeço o apoio também da minha família, que é o meu pilar. Entendeu? Está sempre me apoiando. Eu sei da minha luta ao acordar, ao dormir, no dia a dia de Pouso Alegre. Não é só no social, na educação, no esporte, em tudo que me pede o apoio, eu estou ali pronto para ajudar. Sei que tem falhas, tem. Nem Jesus agradou a todos. Foi crucificado para salvar os nossos pecados. Então, colocando aqui também uma fala do novo vereador sobre as visitas lá com o nosso empresário aqui da região, Farid, uma pessoa que eu sou sempre grato a ele. Também no mesmo dia, estive lá presente, junto com o prefeito e a sua esposa lá também conversando com o Farid, pedindo mais apoio para o nosso município, inclusive reforçando o pedido da cobertura da quadra de Pouso Alegre. E assim como foi dito, assim, realmente, ele falou, Danilo, vamos deixar isso para depois das eleições. Eu falei, tudo bem, Farid, concordo, para dizer que também não está puxando sardinha para lá do bar ou lá do B. O importante é que seja feito, que os esportistas de Pouso Alegre sejam beneficiados, a população seja beneficiada, mas isso foi uma iniciativa, bem antes de ir lá pedir o apoio do vereador Danilo Mendonça, e Farid sempre me recebe de portas abertas. Ao nosso gerente lá, Lucas Buja, que não mede esforço, assim como ele teve lá em Pouso Alegre, mediu a quadra, junto com os funcionários, e disponibilizou o apoio, como sempre vem nos apoiando, entendeu? Então, agradeço sempre o apoio da iniciativa. Como foi dito aqui mais uma vez, fala que é repetitivo, não, mas eu vou falar novamente, o nosso colega citou no assunto aqui, sobre as pontes de Pouso Alegre. Realmente, Farid sempre nos ajudou. Ficou 20 anos aquela ponte caída, quantos gestores passou, inclusive o vereador em outros mandatos aqui, nunca ninguém fez. Chegou o louco lá, como muitos me chamaram, quando eu cheguei de Pouso Alegre, e dei a cara à tapa, pedi o apoio Farid, fiquei cobrando, porque ele também tem muitos compromissos, às vezes você pede, demora e você vai lá cobrando, já estava, cheguei de levar o nome até de Pidão lá, mas eu falei, eu estou pedindo pelo povo, estou pedindo um apoio da empresa, do município, vamos fazer uma parceria para que possa ser feito, porque isso não pode acontecer. Um distrito daquele praticamente ficar interditado de uma divisa de estado, 20 anos uma ponte caída. Pediu o apoio do gestor, naquela época era Jesuíno Porto, pediu o apoio da Prefeitura de Jordânia, pediu o apoio do Laticínio e todos contribuíram. Com certeza o apoio majoritário foi da iniciativa que eu nunca deixei de falar. Sempre sou grato ao senhor Farid. Porque os maquinários nós não temos no município, se não fosse o apoio dos maquinários da iniciativa, mesmo com recurso, não conseguiríamos fazer de tamanha segurança aquela obra que muitos falavam que a primeira chuva que ia chegar ia levar e estar lá para todo mundo ver e transitar naquela primeira ponte que foi feita. Que na verdade não foi nem feita uma ponte, foi uma bueira ampliando a ponte que caiu. A outra ponte que foi feita, que era uma ponte de madeira também, quando eu fui lá falar que eu ia fazer aquela ponte, novamente, que nada, ninguém nunca fez, é só bababá de conversinha de política. Novamente fui até o senhor Farid, pediu apoio,
Fui à Prefeitura de Jordânia, pedi um apoio do Laticínio, que também deu um grande apoio na compra daquele terreno ali, para que fosse feita a ponte. Cheguei ao gestor também anterior, Jesus Porto, falei, obrigação também no município, é uma divisa de estado aqui, mas também, tanto Minas quanto Bahia tem que contribuir para ser feita essa ponte. E juntos, está lá para todo mundo ver. Veio uma chuva, infelizmente a natureza levou uma bancada de terra. Novamente fui lá pedir ao senhor Farid os maquinários, ele não mediu o esforço, e está lá feita uma bancada com mais segurança. Entendeu? Então quero que o povo entenda isso, gente. Não vamos acreditar em falsas promessas. Pouso Alegre, zona rural, Maikinique. Porque a hora na hora de estar batendo. Porque antes não está lá. Como eu já vi muito na zona rural. Oposição demorou tanto tempo para procurar o povo, agora voltou bater na porta. Entendeu? Então respeito. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu só quero defender meu lado partidário. Pessoal, jamais vocês vão ver eu falar mal de A ou de B. Defendo o meu lado partidário, e estou sim, e não esconde ninguém no que escondi. Estou com Chico Patoré, Gilberto Reis, e dia 27 de novembro vamos concretizar essa vitória, porque ontem provamos a maior tonelaça e carreata e moto na rua de Maikinique. Muito obrigado a todos. Vereador Ezequiel. Oi. Oi. Senhora presidenta. Oi, pronto, obrigado. Senhora presidenta, demais vereadores, funcionários dessa casa, Polícia Militar aqui presente, a qual saúdo. Quero dar uma boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pela 104,9, pela Itarantim FM 97,1, também você pelo Facebook nessa transmissão. Quero saudar a todos que se encontram aqui nessa tribuna, em nome da nossa amiga Leda de Major ali presente, e saudo todos vocês que aqui se encontram. Antes de iniciar a minha fala, senhora presidenta, eu queria pedir aos ouvintes que estão me escutando para prestar bastante atenção nessa minha introdução da minha fala aqui. Peço também à população maikiniquense, pessoal da região de Itarantim, que se puder, grave agora o que eu vou falar, e peço também ao pessoal que está aqui que grave o que eu vou falar. Antes de chegar aqui para a sessão, a gente conversa com todos os vereadores e foi ali violado um direito meu como vereador. Então, o funcionário dessa casa aqui chegou até o ponto de me ameaçar. Então, já que dentro dessa casa aqui, passei para a mesa diretora, não está sendo cumprido a função até mesmo dos funcionários, eu ia deixar para falar o que eu tenho para falar em outra oportunidade. Mas eu quero falar agora. Tem um inquérito na Polícia Federal sobre uma investigação em sigilo de justiça que hoje vai se tornar público. Foi na minha peça do meu carro. Quem tem carro sabe que existe uma ponteira, que é chamada peça do carro. É onde segura a barra de transmissão do carro. A ponteira é um anexo do pneu com o volante. E nessa ponteira do meu carro é um Kia, é coreana, a peça é importado, e ponteira de carro, ela não quebra. Ela enverga, mas ela não é feita para quebrar. Porque se ela quebra, acontece acidente e as pessoas podem vir a ter um grave acidente fatal. E está investigando que essa ponteira minha do meu carro foi serrada pela metade. O inquérito está sendo feito, já foi analisado o artefato e a peça, e hoje eu trouxe a peça aqui.
Sabe por que eu trouxe? Porque se dentro dessa casa é violado o meu direito, imagina dentro de Maikinique, da minha cidade. Então peço minha família, meus amigos, eu peço o povo de Maikinique, porque se teve atentado contra a minha vida, e no meu carro estava eu e a minha futura esposa, eu quero dizer que tentaram me matar, um ato criminoso. A peça do carro está aqui, já foi feita perícia, e eu vou encostar para vocês verem o que realmente foi feito com a peça do carro. Marcílio, mostra aqui. Tem aqui a peça do carro, tem um dente aqui na peça do carro, onde mostra como foi serrado pela metade e o outro foi quebrado para dizer que foi como se fosse um acidente. E eu vou postar nas redes sociais, eu vou mostrar isso, e eu peço silêncio de todos, porque, gente, eu nunca tive briga com ninguém aqui nessa casa, sempre respeitei todo mundo, sou filho daqui, política passa, mas eu não permitirei, e ninguém permita que viole o direito da vida de qualquer um que está aqui, ou qualquer maikiniquense. Pelo amor de Deus, eu sou filho daqui, nasci aqui, minha família mora aqui, e comprovando isso aqui, a Polícia Rodoviária Federal, trazendo o laudo, será postado em todas as redes sociais minhas. E quem fez esse ato criminoso merece ser punido e ser responsabilizado, que isso é grave. Quero pedir à mesa diretora, quero pedir o judiciário e toda a população de Maikinique, que sabe que cada um daqui conhece todo mundo. É inadmissível acontecer isso. E a gente sabe que quantos vereadores já foram mortos em outros lugares, quantos prefeitos, inclusive aqui de Maikinique, a gente teve um prefeito em exercício sendo morto em Maikinique. Não tiro nenhuma hipótese de ter sofrido esse atentado contra a minha vida, mas poderia estar no meu carro outras pessoas, até mesmo parentes ou amigos dessa própria pessoa que fez isso comigo. Porque meu carro, às vezes, carro de vereador, como carro de qualquer um de vocês, viajam com qualquer pessoa da cidade para levar um exame, para fazer alguma coisa, e meu carro também é um carro de trabalho. Mas eu peço aqui, encarecidamente, que esta pessoa, este indivíduo que fez isso, que Deus possa pesar a mão com a justiça. Porque aquele que toca no ungido de Deus terá as penalidades da mão do Senhor. E isso eu falo para qualquer vereador, seja o prefeito interino, seja o ex-gestores que saiu, nunca deseja morte a ninguém. E eu nunca aqui desejei a morte de ninguém. Mas não permitirei, não perdoarei o que foi feito comigo e com a minha família. Então era isso que eu queria colocar, senhora presidente. E dizer também que o requerimento que foi feito no dia 24 sobre o raio-x, sobre alguns equipamentos que eu pedi dia 24, não foi atendido por inteiro, não mandou explicação por essa casa. O raio-x que foi retirado ali do estabelecimento do gestor público, uma parte foi colocada em um depósito, o raio-x mesmo se encontra na frente do hospital, inclusive peço desculpa aos senhores que eu demorei, porque fui lá confirmar isso para aqui não estar levando uma coisa que não seja verídico. O raio-x está lá, enrolado numa lona, mas está debaixo do tempo. Então solicitei à secretária de saúde para que seja retirado de lá e colocado em um local mais adequado. Eu até sugeri à própria Secretaria de Saúde, ali na garagem, ou até um depósito que foi colocado. Então, precisa ser retirado isso amanhã. E o prazo
não foi cumprida e será encaminhada ao Ministério Público aqui estadual de Macarani, porque a gente tem ainda outros equipamentos que estão ali na garagem ou no espaço do ex-gestor público e precisa ser retirado até mesmo para ele usar o espaço que é dele. O município tem outros meios de guardar esses equipamentos, tirar as manilhas, os carros-pipas, as caçambas, os maquinários, ser também colocado e mostrado essa casa para onde foi, as caixas d'água, os canos. A gente precisa desse esclarecimento à população. Do mais, eu quero também dizer ao povo de Maikinique que nós estamos em eleições suplementares. Eu vejo aqui os vereadores que se posicionando ao lado ao outro, eu também me posiciono. Eu estou como presidente municipal do partido do Podemos 19. Temos candidatos ao pleito na pessoa de Valéria Silveira, nossa amiga, também do nosso amigo e jovem Kaique Jardim, assim também como o padre que compõe a composição do partido e está junto ao grupo, e outras lideranças como o vereador Juliano Silveira. Eu peço à população de Maikinique que analise as propostas, analise a vida dos candidatos, analise quem você vai querer que lhe governe nesses últimos anos que nós temos para encerrar o pleito do exercício até de 2024. É importante dizer a você, eleitor, a nossa cidade não aguenta mais. E eu digo ainda, este vereador que também vos fala, já está também no limite, porque não é justo a gente lutar sozinho, não é justo que a população não entenda que toda luta que é feita é em prol do povo. Não é justo dizer que a gente vem aqui e aqui nessa casa eu tenho como vereador passar muitas coisas que já passei aqui. E digo a vocês, se vocês querem realmente lutar, ser um vereador para fiscalizar, para cumprir a função que é de dever de um vereador, candidata também. A gente precisa de pessoas novas. A gente precisa que o filho do pobre também seja um vereador. A gente precisa que o filho do pobre seja um médico também. A gente precisa que o filho do pobre chegue à prefeitura também. Não é só de pai para filho e passar 30 anos dentro de um mesmo poder. A gente precisa que as famílias de Maikinique possam também ter oportunidade para todas, sem que uma só possa gozar de muitos serviços dentro do município. E quero chamar a atenção para vocês relembrarem a vida dos candidatos. E aqui eu reitero a denúncia que eu fiz logo no início do meu mandato. O então que está concorrendo junto com o prefeito interino, que é o vice-candidato dele, na pessoa do então que está concorrendo, o vice dele, passou 4 anos como funcionário fantasma do município. Tinha um setor de almoxerifado e eu denunciei dentro dessa casa. Está em ata e eu tenho um ofício. Era do setor do almoxerifado, que não existia e não existe almoxerifado em Maikinique. Porque se existisse o setor de almoxerifado, esses maquinários e tudo que pertence ao município estava guardado no almoxerifado da prefeitura. Então, como é um funcionário de almoxerifado e não existe almoxerifado, mas recebeu durante tanto tempo? Então, eu questiono a vocês, se eu, que sou vereador, que tenho um papel de fiscalizar, estou errado e essas pessoas estão certas. Eu quero que vocês analisem, população de Maikinique. Vote com consciência, com sabedoria e peça primeiramente discernimento a Deus. Porque é Ele que nos conduz e nos dá a libertação para entender qual será o melhor para conduzir essas eleições. Mas a gente não pode também ficar omissos de procurar investigar a vida de qualquer um que está disputando essas eleições ou que futuramente colocarão o seu nome para o pleito aqui do Legislativo também. Digo a vocês
que tudo isso que foi dito, sem fanatismo nenhum, peço humildemente àqueles que gostam e àqueles que não gostam de Ezequiel, que ore por mim, ore por minha família, ore por nós que estamos aqui, ore por aquele que vai nos governar e, mais ainda, ore por nossa cidade, para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa estar sempre conosco, nos protegendo, nos guiando e nos dando sempre sabedoria e discernimento na fé. Boa noite a todos, boa eleição a todos e que Deus continue nos abençoando. Vereador Roberto Mares. Boa noite a todos. Eu estou aqui, estava conversando com o vereador Juliano ali atrás, falando sobre a situação política de Maikinique. E eu quero aqui, Juca, também fazer uso das suas palavras como se fosse a minha. Nós precisamos, nesse momento político, ter coerência, né? Juliano estava falando ali como ele entrou ontem em algumas situações para tentar impedir as pessoas de até se degladiarem. E eu também digo a mesma coisa, nós precisamos ter uma coisa chamada respeito. É assim? Respeitar o direito do outro, respeitar o posicionamento do outro. A gente precisa entender que existe dois lados. A gente precisa entender que sempre haverá dois lados. A política é assim, ela vem, mas passa. Hoje eu vejo aqui, um dia desse, Juliana até brincou comigo. Né, Juca? Rapaz, na que vem vamos estar juntos. Então pode acontecer isso. Pode acontecer. Não fica surpreso se amanhã eu estiver do lado de Juliano, Juliano estiver do lado de cá. Então é assim, eu peço a vocês que não briguem. Eu peço a vocês que não briguem. Não briguem entre si, porque isso vai passar. Dia 27 vai passar a política. Dia 27 vai passar a política. E vocês, com que cara vão olhar para o outro? Com que cara vão olhar para o outro? Vai ficar de mal? Vai ficar de mal? Vai ficar com que cara? Eu preciso dizer a cada um de vocês, Ezequiel falou uma coisa aqui. Ezequiel falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Se isso de fato aconteceu, é preciso que seja punido, responsabilizado aquelas pessoas que tentaram fazer isso. Se isso de fato aconteceu, porque não é aceitável um negócio desse, é inaceitável que alguém tenta fazer com qualquer pessoa. As pessoas têm que entender. Você pode ter o pior inimigo aqui dentro, politicamente, na ideia, mas lá fora, tenha certeza, ninguém pode ficar de mal de ninguém lá fora. Eu quero agradecer aqui a todos vocês pela votação do requerimento. Esse requerimento é de suma importância, foi lá o pastor da igreja Assembleia de Deus de Pouso Alegre que pediu, falou que já tinha falado com o Danilo, e que a gente possa pedir, viu, presidente, ao prefeito, que o prefeito possa levar esse requerimento até as autoridades competentes, para que possa retirar dali da frente da igreja aquele poste, para que aquele poste possa sair dali, para que possa liberar o acesso ao pessoal da igreja. Eu quero agradecer a todos, Deus abençoe, dia 27 está chegando, que vença o melhor. Deus abençoe.
Atenção, pessoal. Né? Agradecemos a presença. Tá baixo. Atenção, meu amor, coxinha. Agradecemos a presença de todos vocês aqui presentes, de todos que nos assistem pelo Face, que nos ouvem pela a rádio de Tarantim, a rádio de Maiknik, né, FM. E desejamos que a gente passe desse período de eleição, né, esse período de política, né, na paz. Todos nós aqui, um conhece o outro. Nossa cidade tem cerca de 10 mil e poucos habitantes. Então, somos, assim, praticamente um parente do outro, né? E a política passa e nós continuamos aqui, né, nessa cidade. Então, vamos continuar, né, na paz, continuar pedindo a Deus que dê tudo certo e que Deus abençoe a todos vocês e declare encerrada a sessão.